Então, nesse vídeo eu quero apresentar como a forma de fazer interpolação dos dados, né? Como pegar um conjunto de dados amostrais e interpolá-los, né? Para gerar mapas, fazer a apresentação desses mapas no EggDataBox Map. Então, os métodos que vamos visualizar, que estão disponíveis no ADB-Map, são o inverso da distância ponderada, krigagem, tá? E também temos a opção que é disponibilizada no software para fazer seleção dos parâmetros para esses dois interpoladores, para o inverso da distância e para a krigagem. Então vamos ver como trabalhar com cada um deles. Muito bem, então tendo o nosso projeto aberto, com as layers amostrais carregadas, né? Então tem aqui algumas layers de interesse, e também eu preciso de um contorno, limite da minha área. Então temos aqui dois contornos. Então aqui nós vamos trabalhar esse primeiro contorno aqui, tá? E deixa eu apresentar aqui o conjunto de dados, né? Então os pontos, e temos ali um contorno. Então o ponto ali ficou bem próximo da borda do limite da minha área, tá? Então, mas está dentro, né? Então será considerado no momento da interpolação. Mesmo aqui embaixo, quando dá um zoom, os pontos ficam dentro dos limites da área. Então, a partir desse conjunto amostral, né, então eu vou interpolar utilizando as ferramentas de interpolação. Então, New Layer, temos a opção Map. Tá? Então, para criar um mapa, nós podemos criar a partir de um arquivo. Então, se você criou um mapa em algum outro software, salvou esse mapa em um arquivo de texto, um arquivo CSV, você pode importá-lo a partir desse botão, tá? Fazer a importação. Ou mesmo se você criou no EggDataBox Map e exportou, então pode importá-lo posteriormente. Então você pode importar também a partir da nuvem do EggDataBox Map, do EggDataBox, ou fazer a interpolação desses dados de alguma layer, né, que está armazenada aí no projeto. Então o objetivo agora é trabalhar com essas duas técnicas, tá? Interpolação por IDW e depois interpolação por krigagem. Então interpolação por IDW, vou selecionar o primeiro botão. Aqui nós temos a tela já de interpolação, que tem duas etapas. Uma configuração da layer, selecionar as layers que eu quero e tamanho de pixel, e depois a configuração da análise para cada uma dessas layers. Então vou selecionar aqui, por exemplo, 5 layers, né, que faremos a interpolação delas. Na sequência, selecionar o contorno. Então temos dois contornos disponíveis, já vem um selecionado por padrão, então é o que nos interessa, o primeiro contorno. E aqui o tamanho de pixel, tá? Então por padrão fica 5 por 5. Vamos manter esse aqui. Próximo passo é configurar a análise para cada uma dessas layers. Então nós temos como resultado uma nova layer. Então para cada layer de entrada, cada layer amostral, teremos uma saída, que é uma layer interpolada, ou seja, um mapa que será armazenado dentro do projeto. Então aqui o módulo ele já coloca um nome, né? Então pega o nome da layer amostral e adiciona aqui um sufixo IDW, no caso que é o método de interpolação, né? O expoente e a quantidade de vizinhos utilizada para interpolação, então por padrão aqui fica o expoente 2 e a quantidade de 10 vizinhos. Tá? Mas de repente esses parâmetros eles não são os mais adequados para interpolar esse conjunto amostral. Tá? Então nós temos a possibilidade de selecionar os parâmetros mais adequados, que diminui o erro de interpolação, de acordo com o conjunto de dados que temos, né, a ser interpolado. Então, existe um botão aqui em cima para detectar os parâmetros para todas as análises que foram selecionadas, né? Então, clicando aqui, ele já faz automaticamente para cada uma. E tem a opção para detectar uma por uma, né? E também uma configuração, fazer uma configuração mais avançada dessas análises, né? Então, vou mostrar cada uma delas, como funciona.
Então, a primeira opção é selecionar aqui os parâmetros apenas para essa layer, tá, da produtividade, né, que agora está aparecendo o valor do expoente padrão 2 e 10 vizinhos. Né? Então, se eu clicar aqui no 3 pontinhos e Detect Parameters, ele fará a detecção, tá, do melhor expoente e a melhor quantidade de vizinhos para interpolar a layer amostral da produtividade. Então aqui já mudou o nome da layer, então acrescentou aqui a expoente 5.5, né, e a quantidade de vizinhos 11. Eu tenho a opção também de trabalhar de uma forma avançada na detecção desses parâmetros. Então eu vou pegar a segunda layer aqui, que é o cobre. Então vou 3 pontinhos e vou selecionar aqui Detect Parameters. Segunda opção, configurar análise. Aqui eu posso informar, tá? Então por padrão ele sempre faz uma varredura, né? Então trabalhando com a quantidade de expoente de 1 até 6. Né? Mas se eu quiser então modificar, eu posso fazer de 1 até 10. Né? Aqui o passo do expoente, então qual que é os passos que ele vai fazer as análises. Então, no caso aqui, vai começar em 1, vai fazer com 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Né? Então, até chegar em 10. E aqui a quantidade de vizinhos. Então, por padrão, faz de 8 vizinhos até 12 vizinhos. Então, eu posso diminuir aqui, colocar, por exemplo, 6 vizinhos até 15 vizinhos, para considerar na análise. Então, vou fazer essa modificação e mandar rodar. Ok, aqui então temos o resultado para cada uma das combinações, né, que gerou nessa análise. Então, traz ordenado aqui do melhor para o pior resultado. Então, no caso aqui, nós temos o índice de seleção do interpolador, né, então, que trouxe 0,1853. Então, quanto menor o valor do easy, melhor é o resultado. Tá? Então, aqui, no caso, o menor foi para o expoente 8,5 com 7 vizinhos. Né? Então, você pode selecionar essa análise, né? Então, por padrão já fica selecionado, mas de repente você quer testar, opa, aqui está o expoente muito alto, eu quero testar com um expoente mais baixo. Então, vou descer um pouquinho. Né? Então, vou selecionar aqui só com 7 expoentes, com expoente 7 e 10 vizinhos. Para visualizar depois o mapa como ficaria. Então, você pode finalizar. Então, aqui na análise, acrescentou 2 layers do cobre. Ó. Então, uma análise utilizando expoente 8,5, 7 vizinhos, expoente 7 e 10 vizinhos. As demais permanecem como estão, ok? Então, no caso aqui, acho que vai... Se eu mandar rodar agora, detectar os parâmetros para todas as análises, ele vai configurar o cobre aqui com o mesmo valor para as duas. Né? Então, eu vou fazer depois na krigagem, demonstrar como detectar todos os parâmetros para as análises, né, de uma só vez. Então, aqui feito a detecção dos parâmetros para essa layer do cobre e produtividade, eu vou fazer então aqui na mão mesmo, né, manual para o zinco. Clicar aqui 3 pontinhos, detectar para o zinco. Vou detectar para o ferro e detectar para o fósforo. Ok. Beleza, então temos aqui todos os parâmetros detectados. E agora eu vou interpolar. O processo demora um pouquinho, conforme a quantidade de amostras. Né? Quanto mais amostras eu tenho no meu conjunto de dados, mais demorada fica a interpolação. Mas nesse caso aqui, então, nós teremos como resultado
5 mapas, né? Então, que serão criados aqui conforme vão terminando. Ó. No caso, 6 mapas, né? Porque nós selecionamos 5 layers, mais uma variação aqui no cobre de duas análises com parâmetros diferentes para o cobre, né? Então, clicando aqui, ó, no olho, você tem o resultado de cada uma delas. Então, por padrão, ele já vem aqui configurado o estilo de apresentação, uma divisão por intervalos iguais, coloca esse tom de verde cada uma das classes. Então, temos aqui o cobre. Aqui o cobre gerado, então, com um expoente 8,5 e 7 vizinhos. E temos aqui também o cobre gerado com expoente 7 e 10 vizinhos. Eu vou visualizar só para entender se tem alguma diferença. Então, tirando aqui, ó, observando com 7 vizinhos, vou desmarcar ela, vai aparecer com 8,5. Então, pouquinha diferença ali, tá? Mas teve conforme a quantidade de vizinhos. E assim, todas as outras layers você pode visualizar, tá? No mapa resultante. Então, essa foi a interpolação pelo método IDW. Agora nós vamos visualizar o processo de interpolação pelo método da krigagem. Então, tendo nossas layers amostrais, você vai selecionar aqui, ó, New Layer, para adicionar uma nova layer. Adicionar, então, o tipo da layer, Map. Então, vamos criar um mapa. Esse mapa vai ser gerado a partir do método kriging, tá? Interpolação por krigagem. Selecionando aqui, abre a janela de interpolação para configurar as layers, né, e configurar a análise. Então, pode ser feito por aqui, selecionar algumas layers, no máximo 5. Tá? E tem uma forma para facilitar a abertura desse processo de interpolação, né? Então, se você quer interpolar aqui, por exemplo, a camada, a layer de produtividade, então, no 3 pontinhos aqui dela, vem Kriging Interpolation, né, que vai funcionar também aqui para IDW, mas no caso aqui nós vamos trabalhar com Kriging agora. Então, abrindo a janelinha de Kriging, já vem a layer selecionada, Yield, né? Então, vou selecionar mais uma aqui também, ó, cobre, e o contorno já vem selecionado, pego o primeiro que estiver listado, né, no meu projeto, né, o tamanho de pixel, e vou avançar para configurar a minha análise. Então, temos aqui as duas layers selecionadas, né? Então, a produtividade e o cobre estão em vermelho porque tem algum dado faltando, alguma informação, algum parâmetro faltando, né? Então, vou expandir aqui essa análise da krigagem. Então, nessa análise da krigagem, você precisa selecionar qual que é o modelo, né, para fazer a interpolação, qual que é o método de ajuste, e aqui alguns parâmetros importantes, que é o efeito pepita, o alcance e a contribuição. Tá? Então, eles estão vazios, então você precisa informar. Então, para informar esses dados, você pode até detectar pela função de detecção dos parâmetros para o interpolador. Tá? Então, você pode fazer isso de uma única vez aqui, ó, para todas as layers que são analisadas, clicando nesse botão para detectar os parâmetros. Esse método, então, ele pode demorar um pouquinho, conforme a quantidade de amostras que você tem na layer e também a quantidade de layers que você tem para ser analisado. Então, expandindo aqui, agora que terminou o resultado, a detecção, então você pode perceber aqui que o efeito pepita foi preenchido, tá? O alcance foi preenchido e a contribuição também foi preenchida. Tá? Então, esses 3 parâmetros. O modelo aqui, ó, tá? Então ele foi selecionado como esférico, tá? O método de ajuste OLS. Tá? Então, verificando aqui na layer do cobre, nós temos como melhor modelo gaussiano, tá? Método de ajuste ficou então melhor como WLS e os efeitos pepita, alcance e contribuição também foram preenchidos
para fazer a interpolação por krigagem desta layer. Então, um método que facilita. Então, você também tem a opção aqui, para detecção desses parâmetros, layer por layer. Então, ao invés de pegar aqui em cima, clicar no botão para detectar ali todas, então você vai cada uma das layers e detecte parâmetros, então obter o melhor valor. Ou você pode personalizar. Então, aqui no 3 pontinhos, você vai no modo avançado, configurar análise. E nessa análise, você pode indicar alguns parâmetros. Então, por exemplo, dentre os modelos, exponencial, gaussiano, esférico, você pode desmarcar alguns ou selecionar algum a mais. Então, na análise automática ali, ele não leva em consideração o modelo matter. Então, para a análise não ficar tão demorada. Então, nesse caso aqui, eu vou personalizar e vou incluir o modelo matter. Você pode também indicar se você quer os 2 métodos de ajuste ou apenas um. Então, eu vou deixar aqui os 2 métodos de ajuste. Aqui o valor de capa para ser analisado no modelo matter. Então, vou aqui de 0,5 até 2. E também você pode indicar quantidade de intervalos de alcance e intervalos de contribuição para serem testados. Então, quanto mais você aumentar aqui, mais a sua análise pode demorar. Então, por padrão, fica 5 e 5. Então, nesse caso, essas modificações que eu fiz, eu vou mandar rodar o índice de seleção de interpolador. Então, para obter os resultados para cada uma das combinações de modelos, de métodos, de capa, intervalos de alcance e contribuição que serão testados. Então, aqui nós temos já o resultado. Então, ordenado aqui no Easy do melhor para o pior resultado. Então, no caso aqui, o melhor é o que apresenta o menor valor de Easy. Então, aqui, no caso, o modelo esférico, método de ajuste OLS. Então, temos aqui a detecção dos parâmetros, de alcance e contribuição. E também você pode visualizar o semivariograma para cada um desses métodos, e dessas análises que foram geradas. Então, só vou abrir alguns aqui, para a gente ver. Então, cada uma delas pode ser visualizado o semivariograma. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a interpolação, quero selecionar mais do que uma. Então, vou pegar o que detectou como melhor, que é o modelo esférico, e vou pegar o segundo melhor, então, que é o modelo gaussiano, método de ajuste OLS, e visualizar o mapa como que vai ficar. Então, selecionei os dois, vou finalizar. Então temos agora 3 análises, a cobre, produtividade com modelo esférico e a produtividade com modelo gaussiano. Por último, então, vou interpolar. Mandar interpolar, aguardar o resultado. Então, e visualizar agora na aba dos mapas. Então, os mapas aqui eles apareceram agora, Então, temos aqui o cobre, mapa gerado pela krigagem, naqueles parâmetros que foram detectados, a produtividade, gerada pelo modelo esférico, e a produtividade gerada pelo modelo gaussiano. Então, se visualizar aqui as duas, então está aparecendo agora a produtividade interpolada pelo modelo gaussiano. Vou desmarcar e a gente vai ver o modelo esférico. Então, desmarquei. Então, percebe que tem uma pequena diferença entre os dois métodos. Então, essas são as interpolações. Interpolação pelo método IDW, que vimos primeiramente, e posteriormente a interpolação por krigagem.